Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do CTCOM, futuro policial penal, professor Jonas Regis, pronto em condições para a gente iniciar nosso bloco de lei de execução penal em questões. Antes de começar a nossa aula, vou me apresentar aqui. Como eu falei, meu nome, Jonas Regis, vou estar com vocês na disciplina de lei de execução penal, LEP, em questões. Hoje eu sou servidor público federal, policial penal federal e vivo o concurso aí há 8 anos, desde 2015. E graças a Deus, nesse meu percurso aí, obtive muitas aprovações, dentre elas aí, Polícia Civil e Militar de Pernambuco, Polícia Militar do Ceará, qual eu assumi e passei 1 ano na corporação, quase 1 ano, Polícia Penal do Ceará, fui 4 anos policial penal, fui aprovado também na Polícia Civil do Piauí, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, e hoje estou aqui com vocês para tentar passar um pouco da minha experiência, minha vivência em concurso, principalmente em lei de execução penal, para a gente estar tentando matar o máximo de questão possível na hora da prova, tocar o terror, beleza? Então vamos iniciar as questões. Antes de falar literalmente das questões, vamos pincelar um pouco da teoria, esquematizar da melhor forma e ir para a questão, beleza? Na lei de execução penal, o artigo 1º traz o objetivo da lei de execução penal, que vai ser aqui, ó, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para uma harmônica integração social do internado e do condenado. Então, bem simples aqui, ó. Vamos esquematizar para vocês, para ficar de fácil entendimento. Foi desse jeito que o professor sempre estudou, lendo o artigo, tentando esquematizar e vendo como é que cai em questão, beleza? Vamos para o objetivo da lei de execução penal. Dividir aqui em 2. Seria efetivar a sentença, decisão criminal e colaborar para uma harmônica integração social, que seria a nossa ressocialização. Beleza? De quem? Do condenado e do internado. Do condenado e do internado. Beleza? Então, com essas informações, dá para a gente matar já algumas questões. Mas eu vou dar um plus aqui na informação, como uma observação, que seria: a lei de execução penal também vai ser aplicada aos presos provisórios. No artigo, ele fala só do condenado e do internado. Opa, internado. Deu uma bisoura aqui. Então, fala só do condenado e do internado, mas, para efeito de questões, vai perguntar se a lei de execução penal aplica-se ao preso provisório, está correta. Vai perguntar o preso preventivo, o temporário, também, que são espécies de provisório, beleza? Só que ela não vai se aplicar ao menor infrator. No caso do menor infrator, vai ser aplicado o ECA, beleza? Já foi objeto de questão em prova, então se atentar a isso aí, que o objetivo é efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e criar condições para a ressocialização desse condenado e do internado. Lembrando que pode ser também o preso provisório, beleza? Vamos aqui para um exemplo de uma questão. Questão Banca CESP, Sejus Espírito Santo 2019. O objetivo da execução penal é efetivar disposições de decisão criminal condenatória, ainda que não definitiva, que é no caso um preso provisório.
beleza? De forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e do menor infrator. Olha aí, ó, menor infrator, o professor acabou de dizer, o professor acabou de falar na observação lá, essa observação, ó, menor infrator é EK, beleza? Não caia nessa de pegadinha fácil de banca. Menor infrator aqui, ó. O restante tá correto. O menor infrator, tô na questão errada. Beleza? Então, pessoal, quando vocês viram, a lei de execução penal, ela é extensa, mas nas questões, 90% delas vão vir letra de lei, certo? Não adianta tentar enfeitar muito o pavão, como diz o professor Alexandre Soares, não adianta. É complicado porque ela é extensa, mas é de fácil entendimento. Quando vocês lerem os artigos e com a ajuda do professor pegar um esqueminha desse para facilitar o entendimento, vai fluir de boa as questões. Beleza? Vamos para mais outra questão aí, ó, do artigo 1º. Vocês verem como sempre cai em prova. É um artigo fácil, simples, que dá para todo mundo matar a questão quando vier, não pode perder, beleza? Questão da Guarda Segurança Prisional, Sergipe, 2018. Segundo a lei LEP, né, a execução penal tem por objetivo, e tem a viabilizar os resultados de projetos restritos às funções penitenciárias, mediante ato do Poder Executivo após autorização legislativa prévia. Pessoal, nada a ver. Aqui ele pergunta segundo a LEP, se atentem ao comando da questão. Se é segundo a LEP, é o que está escrito no artigo 1º. Beleza? Então vamos caçar um item que se encaixe no nosso artigo 1º, dos dois objetivos, efetivar as exposições e ressocialização. Então, o item A está errado. Beleza? Vamos para o B. Separar do meio social os indivíduos inaptos ao convívio em sociedade, selecionados após análise criteriosa baseada nas teorias criminológicas de Lombroso. Outro item nada a ver com o objetivo da LEP do nosso artigo 1º. Está errado também. Item C. Ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da comunidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Não tem nada a ver novamente no nosso artigo 1º. Porque a questão, o comando é objetivos da LEP de acordo com a lei. Item D. Prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de objetivo igual ao de uma condenação. Pelo amor de Deus, não. Sobrou para a gente o item E, é o nosso gabarito. Copiado e colado o texto do artigo 1º. Efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Beleza? Estão vendo aí que nas duas questões eles trouxeram aí texto de lei. Na primeira, ele jogou um menor infrator para tentar confundir vocês. Ele jogou aqui, ó, ainda que definitiva, para tentar confundir, mas vocês estão bisurados, não vão cair, porque a LEP aplica-se ao preso provisório, temporário, preventivo, beleza? O erro aqui é o menor infrator. E na questão 2 aí, copiou e colou o texto de lei. Então, bom demais para nós. Facinho, beleza? Indo agora para o nosso artigo 2, artigo 2º da LEP, vai falar da abrangência da lei. Vamos falar um pouco da teoria e depois jogar umas questões para a gente ver como é que está caindo em prova, beleza? Aqui vai falar basicamente do saber quem vai ser o nosso juiz da execução penal, beleza? No caput do artigo. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercido no processo de execução na conformidade desta lei ou desse código. Essa justiça ordinária, aqui ó, justiça ordinária, vocês vão ler como a justiça comum, que é a federal
e a estadual. Beleza? Sempre que virem esse termo justiça ordinária, lembrem disso. Vamos para o parágrafo único, que é o que é cobrado em prova muitas vezes. Esta lei aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Novamente, jurisdição ordinária. Lembra do conceito. Aqui, ó, a gente pode fazer um esqueminha legal para vocês lembrarem. Que vai ser aqui, ó. Voltando aqui para a nossa mesa digital. A LEP se aplica aqui. A borrachinha. E é certo. Se aplica-se ao preso condenado provisório, da justiça militar ou federal, militar ou eleitoral, perdão, militar ou eleitoral, quando esses presos estiverem em estabelecimento prisional de jurisdição ordinária. Estabelecimento sobre a jurisdição ordinária. Beleza? Um exemplo aqui, facinho. Um militar. Vou dar, corta para mim aqui na... Foi. Um exemplo aqui, ó, dessa esqueminha que a gente fez. Um PM, um militar das Forças Armadas, ou um PM, está preso aí, foi preso e está recolhido no estabelecimento estadual. As regras da execução penal dele vai ser a da LEP, não vai ser a do Código de Processo Penal, caso ele estivesse num presídio militar, beleza? Então, esse parágrafo único diz isso, certo? Vamos aqui ver como vai cair nossas questões. Aqui, ó, questão da IDECAN, do agente penitenciário do RN, Polícia Penal 2017. Questão 3. Segundo a LEP, é incorreto afirmar que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Aqui, ó, é copiado e colado o artigo 4º da nossa lei, ó, certo? Novamente, as bancas trazem texto de lei, certo? Ela quer a incorreta. A banca está querendo a incorreta, se atente ao enunciado. Então, o item A está correto. Item B. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Copiado e colado aí o artigo 1º da lei. Beleza? Item correto. Não é isso que a gente quer, não. Item C. A lei de execuções penais não se aplica ao preso provisório e ao condenado pela justiça militar ou eleitoral quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Qual é o erro aí? Não se aplica. E a gente já viu que no parágrafo único do artigo 2, ele fala justamente que esta lei aplica-se igualmente ao preso nessa situação dita no nosso item. Beleza? Então, nosso gabarito é a letra C. Vamos só ver a D aqui, ó. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza social, racial, religiosa ou política. Novamente, copiou e colou o artigo 3º e seu parágrafo único. Estão vendo aí, ó? Corta para mim aqui. Aqui. Estão vendo aí, pessoal, que não tem bicho de 7 cabeças? 90% das questões, digamos assim, vão vir texto de lei.
Então, vocês vão ler texto de lei, o professor vai estar aqui para ajudar com um esqueminha quando for o caso, para facilitar o entendimento, mas associado à sua leitura, as questões vão vir texto de lei. Quando ela quiser a questão correta, vai copiar e colar, e quando ela quiser a questão correta, vai jogar um não, como foi aqui no caso da questão 3, no item C, ele jogou um não para tornar o item errado, beleza? Vamos para frente, vamos para mais uma. Da classificação do preso. Daqui, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o seguinte: esse item do artigo 5º ao 8º, classificação do preso e exame criminológico, muito cobrado em prova, fácil entendimento, mas requer atenção, beleza? Não pode vacilar, porque vem muita questão disso aqui e dá para vocês matarem facinho. Vamos ver aqui como é que o professor vai esquematizar para vocês. Vamos dar um lido aqui no texto de lei. Da classificação, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução da pena. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que vai ser a nossa CTC. O professor não está falando toda a vida, comissão técnica de classificação. Vamos abreviar para CTC, beleza? Que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequado ao condenado ou ao provisório. A CTC, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta no mínimo, se atentem a isso aqui, mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, no mínimo. Vai ter questão que vai dizer que pode ser composta por 3 chefes de serviço, tal, tal e tal. Vai estar correta, se os outros permanecerem corretos, beleza? Quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade, beleza? Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então, aqui a gente vai ter 2 casos de classificação. Um que vão ser para os condenados à privativa de liberdade, que vai ser feito por essa CTC com essa composição, e nos demais casos, que vão ser aí uma multa, uma pena restritiva de direito, ela vai ser composta por fiscais do serviço social, atuando junto ao juiz da execução. Beleza? Vamos para frente. Artigo 8º. O condenado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, será submetido a exame criminológico, para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Ao exame de que trata esse artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa em regime semiaberto. Informações aqui importantes, ó, que o cara que for de regime fechado, ele será submetido. Então, é obrigatório. E o condenado em regime semiaberto, ele poderá ser submetido. Aqui vai ser facultativo. Beleza? Ó, a comissão, a CTC, para fazer essa correta individualização, ela pode fazer algumas coisas. Pode entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dadas informações a respeito do condenado e realizar outras diligências e exames necessários. Beleza? Se atenta isso aí. Quando vier na questão, vai vir copiado e colado o texto de lei. Beleza? Vou jogar um esqueminha para vocês aqui, facinho, para facilitar o entendimento. CTC, quando for o caso de condenado privativa
de liberdade, beleza? Essa CTC vai ser composta pelo diretor do estabelecimento. E esse diretor é quem vai presidir. Beleza? Mas quem? No mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra e um psicólogo, beleza? Esses aqui, lembrando que são no mínimo, beleza? E nos demais casos, vou deixar bonitinho aqui para vocês. Vai ser composta por fiscais do serviço social, fiscais do serviço social, que vai atuar junto ao juízo da execução. Atuar junto ao juízo da execução, beleza? E agora, um esqueminha do exame criminológico, para ficar facinho para vocês também. Que aqui é tudo bisurado, hein? No mesma linha de esqueminha do professor. Nunca muda, foi assim que o professor fez. Deu certo para mim 9 vezes. Então vai dar certo a vocês também. Não tenham medo disso. Exame criminológico. Ele vai ser obrigatório para o preso em regime fechado e vai ser facultativo para o preso em regime semi-aberto. Beleza? Vamos para as questões lá. Aqui, ó. Questão da FUNCAB Maranhão, agente penitenciário, 2016. A comissão técnica de classificação é composta, no mínimo, pelo juiz da execução penal, bem como fiscais de serviço social, quando se tratar a condenada à pena privativa de liberdade. Viu aí, ó, que a banca misturou os conceitos? Por quê? Fiscais de serviço social atuando junto ao juiz da execução, nos demais casos, na pena privativa de liberdade, vão ser os casos da CTC, do diretor-presidente e os outros componentes aí, beleza? Então, nosso item A tá errado. Não é nosso gabarito. Item B, por fiscais de serviço social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Do mesmo jeito, misturou aí as bolas, não é isso aqui. Ele quer a composição da CTC, pelo diretor do estabelecimento, que a presidirá, bem como por um chefe de serviço, um psiquiatra, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Não, porque é 2 chefes de serviço, no mínimo, um psiquiatra, um psicólogo, mais o diretor, que é o presidente. Também não é nosso gabarito. Item D, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Qual o erro aí? Restritiva de direitos. Não. Essa composição está até certa. Faltou o diretor que preside, mas está incompleta, mas não está errada. E no caso aqui é só pena privativa de liberdade, beleza? Item E, pelo diretor do estabelecimento, que presidirá, bem como por 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social.
quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Copiado e colado o nosso artigo 7º. Tá vendo? Copiado e colado o caput do artigo. Então, a questão é desse jeito. Beleza? Então, pessoal, estão vendo aí que não tem bicho de 7 cabeças? Novamente, as questões vêm copiado e colado, certo? O esqueminha do professor aqui vai tentar ajudar vocês, certo? Eu quero que vocês, ao ler a letra da lei, acompanhar, pode ter um caderninho ali para anotar esses esqueminhas, certo? Que sempre que o professor vier aqui resolver questão, que for falar, vai jogar o esqueminha no quadro para facilitar o entendimento. Então, você pode jogar lá o artigo 1º, joga um esqueminha do artigo 1º, para ser um objeto de busca de teoria, beleza? Tenta fazer isso aí que vai facilitar a vida de vocês. Questão 5. Murilo foi condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, após ter roubado o turista. Segundo as disposições da LEP, ele, item A, deverá ser classificado pela Comissão Técnica de Classificação, que é responsável por elaborar um programa individualizador. Não, porque aqui ele vai... Murilo foi condenado em regime semiaberto, tá vendo? Então, ele vai ser submetido ao exame criminológico de forma facultativa. Identifiquem o comando da questão, as informações importantes, beleza? Item B. Deverá ser submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Ele não deverá, por quê? Porque o condenado em regime semiaberto, ele é facultativo o exame criminológico, tá vendo aqui? Facultativo do regime semiaberto, beleza? Item C. Poderá ser submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Copiado e colado que eu acabei de dizer. O item C é nosso gabarito, beleza? Vamos para o item D. Será entrevistado pelo diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra e um psicólogo, e um assistente social para a confecção do exame criminológico. Não, pessoal, o exame criminológico, diferente da classificação, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, certo? Vocês vão ver lá no artigo 96, 94, se não me engano, dos estabelecimentos penais, que vai ter o centro de observação. É o local responsável por elaborar esse exame criminológico, que é uma coisa mais específica, tá bom? Essa classificação feita pela CTC é algo mais genérico, tá bom? Vai buscar ali personalidade do preso, seus antecedentes, tá bom? Uma coisa mais genérica no sentido de que vai buscar do preso ali suas aptidões laborativas, se o preso trabalha, ele trabalha com padaria, padeiro, ou trabalha já foi servente de pedreiro, alguma coisa que possa ser utilizado na unidade para uma adequada execução da pena dele, certo? Então não confundam aí o exame criminológico com a classificação. Lembre disso, que a classificação ela é mais genérica, o exame mais específico e é feito por uma equipe multidisciplinar, médicos, psiquiatras, psicólogos, nesses centros de observações, que é um estabelecimento penal, a gente vai ver lá na frente, beleza? Item E. Será submetida à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Não, essa questão de identificação do perfil genético, a gente vai ver lá no artigo 9º da lei, 9A, certo? Aqui não vai ter identificação do perfil genético. Nós vamos ver os critérios, os crimes lá que se enquadram o preso, que vai ser submetido à identificação do perfil genético, beleza? Então, nosso gabarito é o item C. Pessoal, vamos encerrar por aqui esse bloco de questões. Daqui a pouco daremos início aí mais um bloco de questões, beleza? Valeu!